Olá pessoal, bem-vindos à oitava aula do nosso curso de Substance Design. E nessa aula eu vou interromper um pouco a construção do nosso material para falar sobre renderização baseada em física, da sigla em inglês PBR, ok? O que é renderização baseada em física? É um novo tipo de renderização que utiliza de alguns mapas que tentam simular propriedades físicas dos materiais, que os materiais possuem na vida real, dentro do nosso motor gráfico, ok? Dentro do motor que vai renderizar essas imagens. Então, para essa aula eu vou criar aqui uma substância exemplo, tá? Vou utilizar aqui o Physics Base, né, que é baseado em física, utilizando os mapas de metal e roughness. Então, vou dar um OK aqui, tá? E nós vamos falar um pouco sobre esses mapas. Bom, logo de cara aqui nós já temos um mapa que não é um dos mapas tradicionais, né? As tecnologias anteriores utilizavam o mapa difuso, né, de cor difusa. Esse mapa aqui é um mapa que se chama cor base, tá? E o que esse mapa é responsável? Bom, eu vou utilizar um material aqui da Algorithmic que ela disponibiliza, que fala um pouco sobre essa questão da renderização baseada em física, né? Tá aqui, ó, teoria de renderização baseada em física e de shaders, né, que seriam sombreamentos, ok? Então, como que funciona a cor base? Bom, para quem não se lembra das aulas de física, né, toda vez que a luz incide em um material, ela absorve alguns comprimentos de onda, ou seja, ela absorve uma parte da luz e reflete outra parte, né? E a cor que ela reflete é a cor que a gente enxerga. Por exemplo, olha aqui nesse exemplo que ele traz aqui. A gente tem várias cores incidindo na maçã, numa maçã vermelha aqui, Red Apple, tá? E todas as luzes estão sendo absorvidas, apenas a luz vermelha está sendo refletida para os nossos olhos. Então a gente identifica aquela maçã tendo uma cor vermelha, porque ela absorveu todos os outros comprimentos de onda, todas as outras cores de luz, né? Todas as outras cores, e refletiu apenas o vermelho, ok? Então, a cor base, ela traz basicamente esse tipo de informação. Qual que é a cor que o seu material vai refletir, tá? Quando você ilumina esse material, qual cor que você enxerga nele? É praticamente isso, tá, pessoal? Ele vai dizer qual que é a cor do seu material. Nesse mapa, não traz informação de luz e sombra, ele traz informação apenas de cor. Qual que é a cor que vai ser refletida? Ele não fala como vai ser refletida, o quanto vai ser refletido, ele só fala a cor que vai ser refletida. Beleza? O próximo mapa aqui que nós temos é o mapa normal. E o que esse mapa normal simula? Bom, eu vou criar aqui um mapa normal para nós vermos ele em ação e eu já explico para vocês o que está acontecendo aqui. Deixa eu desligar a transparência aqui. Tá. Então percebam o seguinte, ó. Deixa eu aumentar aqui a intensidade do meu mapa normal para ficar mais nítido isso daí. Olhando aqui na minha visão 2D, percebam que o meu mapa normal, ele criou aqui usando RGB, né, informação de cor, ele criou alguns planos, tá? Percebam aqui, eu tenho um plano de uma cor, um plano de uma cor, um plano de outra cor, aqui um roxo, um azul, um puxado mais para o vermelho, um azul claro, um azul neutro. E o que isso indica? O seu motor gráfico ele vai ler essa informação aqui e vai determinar qual que é a direção que tem que ser refletida por aquele plano. Ou seja, percebam que o reflexo, tá, do seu material, vou aumentar aqui, a imagem que está sendo refletida no seu material depende desse plano que está sendo mostrado aqui. Então percebam, esse plano roxo aqui, ele está refletindo essa parte aqui da nossa cortina. O nosso plano azul, aqui o base, ele é outro plano. O mais vermelho é outro plano. Então, o nosso mapa normal, ele vai nos fornecer quais são os planos que nós vamos utilizar para refletir a luz que está sendo incidida, tá? Então,
o nosso mapa de cor aqui em cima, ele nos fornecia o quê? A cor que o nosso material reflete. O nosso mapa normal, ele vai dizer o quê? O ângulo com que essa luz vai ser refletida. Ou seja, para a gente enxergar por onde a luz teria que passar para refletir no meu olho, né? Qual seria essa direção? Então, a nossa cor normal aqui, o nosso mapa normal, ele nos remete ao quê? Aos ângulos de reflexão da luz, tá? Então, de acordo com a cor que você tem aqui no seu mapa, é uma direção do que a luz está sendo incidindo, tá? Então, ele vai nos dizer, eu vou refletir luz incidente da onde? De que direção? Então, ele vai olhar no mapa normal e vai falar assim, ó, essa cor incide daquela direção. Essa cor daqui, do meio, incide de outra direção. E essa mudança de direção nos reflexos nos dá o quê? Nos dá a ilusão de ótica de profundidade. Então, a partir do tratamento dessas reflexões, nós vamos conseguir passar uma ilusão de ótica de profundidade. Se nós olharmos aqui em cima, aqui, ó, percebam que a nossa mesh ela é plana. Mas olhando aqui de frente para ela, a gente vê o quê? A gente vê esses planos saindo, né, do plano da mesh, dando o quê? Um aspecto de profundidade, tá? Isso baseado o quê? Nessas cores que vão ditar quais são os ângulos de reflexão da luz incidente nesse material, ok? Então, o mapa normal, ele nos fornece informação sobre a luz que está sendo refletida, sobre os reflexos, a direção desses reflexos, tá? O mapa normal nos indica qual que seria a normal daquele plano, tá? E isso causa a ilusão de ótica de profundidade, tá? Então tem que ficar bem claro isso para vocês. A cor base nos tem informação apenas de cor. O mapa normal nos dá a informação apenas de direção, tá? E o próximo mapa que nós vamos falar um pouco agora é o mapa de roughness, né? Que traduzindo significa rugosidade ou aspereza, né? Que está associado ao quê? Está associado à microestrutura do material. Vou utilizar de novo aqui o meu PDF para mostrar aqui para vocês um pouco, tá? Dessa questão da rugosidade, tá? Então, o que acontece? Na vida real, né, na realidade, nos materiais de verdade, eles não possuem estruturas, superfícies planas. Por mais plano que você enxerga o material, ele sempre tem o quê? Ele tem essas irregularidades na sua superfície, tá? E isso vai interferir como que a luz é refletida, tá? Não tão drasticamente como o nosso mapa normal, tá? Porque o nosso mapa normal, ele muda de uma maneira geral, de uma maneira bem grande, bem marcante. A gente vê os planos de orientação sendo mudados mesmo, né? Aqui é uma coisa mais sutil. Então, nosso mapa de roughness, ele vai influenciar mais no que? Nos nossos reflexos, tá? Não daquela mesma maneira drástica, mas o que? Na nitidez do nosso reflexo, tá? Então percebam aqui, ó, a luz ela incide no material e de acordo com o plano que ela alcança, ela vai refletir a luz em uma direção. Quanto mais lisa, os feixes de luzes se aliam e nós temos uma imagem mais nítida. Quanto mais rugoso, quanto mais variado esses planos, menos a gente não tem a colimação desses feixes, então a gente não consegue enxergar com clareza aqueles reflexos, tá? Vou mostrar aqui para vocês o que isso significa na prática, né? Então vou criar aqui uma cor uniforme, deixar aqui em escala de cinza, tá? Só lembrando que no mapa de roughness, preto é o que? Liso. Branco é o que? Completamente rugoso. Então, ó, se nós observarmos aqui, ó, olha os reflexos. Eu vou tirar temporariamente aqui o meu mapa normal, né, para ficar como se fosse um espelho aqui, né? Então percebam, ó, tem aqui como se fosse um espelho. Olha a qualidade, a nitidez do que? Dos meus reflexos. Percebam, é bem nítido, tá? Se eu aumento a aspereza, ou se eu aumento o que? A rugosidade do meu plano, na microestrutura, olha como que vai embaçando o meu reflexo.
um pouquinho que eu já mudei aqui, ó, já embaçou bastante. Se eu colocar tudo, eu já não tenho o que? Mais reflexo algum, tá? Então, de acordo com a minha intensidade aqui, de acordo com a minha microestrutura, eu vou ter reflexos mais nítidos ou menos nítidos, né? Dependendo do que? Dependendo do meu mapa de rugosidade, tá? Então, sem rugosidade alguma, ele é bem nítido. Quanto mais rugosidade, eu tenho o quê? Eu não tenho nitidez nos meus reflexos. Por quê? Se eu voltar aqui, pense em que quando ele é muito rugoso, eu não consigo colimar nenhum feixe, então eu perco totalmente a luz que está sendo refletida. Tá? Ela não volta, a luz bate no material e não volta no meu olho, então eu não tenho a noção do reflexo. Quando a minha superfície é super lisa, toda a luz que incide nele bate e volta no meu olho, então eu consigo ter com clareza a informação de luz que está sendo refletida por aquele objeto. Tá? Mas ó, mapa de rugosidade, ele não altera a cor. Apesar de aparentemente ele alterar a cor do reflexo, nosso material aqui, como não tem nada ligado ao nosso canal de cor aqui na nossa base color, ele é preto. Então, a cor do nosso material é preta, é cor negra, ok? Então, nossa microestrutura, a nossa roughness, ele vai ditar apenas o que? A nitidez do nosso reflexo, tá? E por último, mas não menos importante, está o nosso mapa metálico. E o que o mapa metálico ele tem a acrescentar no nosso material? Bom, vou voltar aqui para o PDF, tá, pessoal? Materiais metálicos da natureza, ele tem uma propriedade muito interessante que é o seguinte, tá? Eles conseguem refletir com a mesma energia ou perdendo só um pouco de energia a luz que incide sobre ele. Então, olhem aqui, ó, eu tenho uma luz incidente no meu material, tá? E ele está refletindo o quê? De 70% a 100% da luz que foi incidida nele. Então, percebam o quê? Que o material metálico, a luz bate nele e é refletida do mesmo jeito que se você jogasse uma bolinha numa parede, com a mesma força que você jogou ela, ela bate e volta na sua direção. Materiais que não são metálicos, ele tende o quê? A dar uma diminuída na intensidade da luz que é refletida. Então, essa é a principal diferença de materiais metálicos e materiais não metálicos, né? Que eles chamam às vezes aqui de materiais dielétricos, né? Então, tem materiais condutores e materiais dielétricos, tá? Aqui ele tem aqui uma escala de materiais metálicos e materiais dielétricos, né? Não metálicos, né? Para você ver como que isso altera, né, a questão da intensidade de luz que está sendo refletida, tá? E o que isso significa na prática no nosso mapa? Então vamos voltar lá para o nosso mapa, tá? Eu vou ligar aqui antes de mudar aqui, eu vou colocar uma cor no nosso mapa de cor para representar melhor, tá? Vou pôr aqui um amarelo, tá? Deixa eu tirar aqui. Eu vou pôr aqui um outro mapa de cor, uma cor uniforme, escala de cinza, ok? Tá? Preto me diz que eu não é metal, tá? Então, percebam bem, olha só a qualidade do meu reflexo. Eu tenho um reflexo, ele é bem nítido, tá? A gente pode ver nitidamente aqui a cortina, o quadro, a cômoda aqui, né, a nossa mesinha, tá? Mas percebam o que acontece quando eu transformo esse material em um material metálico. Percebam como a luz que está incidindo, ela está sendo bem mais refletida. Olha só, olhem aqui no nosso highlight, aqui onde que a luz está sendo, que é a luz incidente. Percebam como o nosso reflexo fica bem mais nítido, bem mais forte, bem mais potente, ó. Percebam. Percebam também como muda o contraste do nosso reflexo. Quanto mais metálico o meu material é, mais contraste eu vou ter dentro do meu reflexo. Vai ser muito mais, o meu reflexo vai ter muito mais contraste, vai ficar mais nítido, né?
Percebam que quando eu transformo isso aqui em um material não metálico, eu tenho uma nitidez no meu reflexo, eu consigo enxergar o meu reflexo, só que eu não tenho o mesmo contraste, ele está meio apagado. Quando eu tenho um material metálico, por que esse material está apagado? Por que esse reflexo está apagado? Porque eu estou perdendo intensidade na luz que está sendo refletida de volta aos meus olhos. Perceba que quando eu aumento a intensidade do meu mapa metálico, ou começo a falar para o meu programa, ó, isso aqui é metal, percebam que ele corrige o meu reflexo e faz com que ele se torne cada vez mais contraste, tenha mais contraste e mais nítido. Ou seja, eu consigo ver, né, como se fosse praticamente um espelho, os meus reflexos. Por quê? Porque a minha luz não está perdendo energia quando ela está sendo refletida. Quando ela bate no meu material, ela não perde energia, então eu tenho uma nitidez maior com maior contraste. Tá? É lógico que não basta o meu material ser metálico, tem também que ter uma superfície lisa, porque se minha superfície aqui, se eu alterar minha superfície para uma superfície mais rugosa, percebam que, mesmo assim, eu não tenho o que? Informação de reflexo, tá? Então, o meu reflexo, ele depende tanto da minha microestrutura e o contraste do meu reflexo depende de quão metálico o meu material é ou não. Então percebam que se ele não for metal, ele tem uma superfície lisa, ele tem reflexo, mas se ele for metálico, ele tem um reflexo muito mais nítido. E por que é importante a gente entender bem esses conceitos, pessoal? Porque se você for tentar reproduzir algo que você tem na sua casa, por exemplo, eu tenho aqui um vaso ornamental muito interessante e eu quero reproduzir isso daqui para colocar dentro de um jogo ou colocar numa visualização de arquitetura, algo desse gênero. Você precisa conseguir observar no seu material e transpor para os mapas de rugosidade e para o mapa metálico para que ele reflita a luz, né, para que ele reflita a luz de maneira idêntica na vida real. Assim tornando o seu material muito mais realístico, né, porque você está colocando características de propriedades reais dos materiais dentro do que? Da sua imagem, da sua engine, do seu programa. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre esses mapas, que tenham tido alguma utilidade essa aula. Eu sei que quebrou um pouco o desenvolvimento da nossa textura, mas eu acho importante vocês terem um conhecimento básico sobre as utilidades e funções desses mapas, né? Porque se vocês vão estar trabalhando com isso, e um entendimento mínimo disso daqui, pelo menos conceitual do que cada um desses mapas representa, é muito importante. Espero a todos tenham entendido. Qualquer dúvida em relação a isso daqui, qualquer outra coisa, vocês podem me procurar, tá? Caso ocorra alguma dúvida, caso você não se lembre muito bem de algumas das propriedades que eu disse aqui, vocês podem me procurar, tá? Ou via e-mail, ou via Skype, tem um blog do Camaleão, tá? Fiquem à vontade, porque essa aula é um pouco mais confusa, porque ela entra em algumas áreas não tão intuitivas, né? Para nós artistas, né? Fala mais de física, de comportamento de matéria na vida real, tá? Então, qualquer dúvida, por favor, me procurem. Espero que todos tenham gostado. Até a próxima aula.